Olá, amigos e amigas, voltamos aqui com o Pod Costa. Hoje, para nossa grata satisfação, está aqui conosco para uma conversa franca, né? Como ele mesmo sempre diz nas suas aparições, o jornalista Pedro Alcântara Carvalho do Nascimento, uma legenda da imprensa do Piauí e também um homem que tem uma história muito interessante para ser contada. É atrás dessa história que nós convidamos o jornalista Pedro Alcântara. Está aqui no Pod Costa, participa também o Júnior Santos nessa entrevista com o Pedro Alcântara. Como é que vai? Pedro, tudo bem? É engraçado, né? A gente fica velho e vira legenda. Acaba ficando velho é legenda. Por quê, Pedro? Acho que é porque é o tempo, né? A história, o tempo a pessoa tem. Fulano tem o seu legado, fulano é uma legenda, fulano é o ícone. É verdade. Eu sou Pedro Tamanco. Exato, é exatamente isso, parece que você está adivinhando. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: durante muito tempo, os mais novos talvez não saibam, mas você ficou conhecido como Pedro Tamanco. Por que Pedro Tamanco? Quem lhe botou ele? Eu sei, mas você sabe. O povo precisa saber. Como é essa história de Pedro Pedro Tamanco? Eu era estudante do Al Ferreira, ginásio Al Ferreira, né? E aí, pobre mesmo, menino pobre da Capelinha. E eu ia de tamanco. Aqueles tamanco, não é esse tamanco hoje luxuoso, que não existe isso. Era uma pedaço de madeira e uma sola, cabia só o pé. Apregado com taxinha. Vendia muito no mercado. Eu ia de tamanco pro Al Ferreira. E voltava. E aí, veio o ano de 71 e o Genésio criou a equipe de esporte da Rádio Clube com o Bolinha e o Sérgio Pinheiro. Gedés Araújo. Que foi dono também de jornal aqui. Na Correio do Piauí. E aí eu fui para a Rádio Clube com o Walter Arraes. Começamos lá, fazendo. E de tamanco. Quando eu chegava na rádio, era um barulho danado. Toc, 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 toc. E o Sérgio Pinheiro, esse é o Pedro Tamanco chegou. O Pedro Tamanco chegou. Foi o Sérgio Pinheiro ou o Bolinha? Foi o Sérgio Pinheiro. Os dois tinham vindo do Ceará. Eu, Bolinha, narrador, está vivo ainda o Bolinha. O Sérgio já partiu. Está no terceiro andar, está no céu. E o Sérgio, chegou o Pedro Tamanco. E no ar também dizia, agora o Pedro Tamanco. Isso foi pegando. Tanto que... Que ano era isso, Pedro? 71, 72. Lá na Rádio Clube. Rádio Clube AM. Não tinha televisão aqui ainda. Dr. Walter Alencar ainda era vivo? Era vivo, estava começando a... vender para montar a TV Clube, a força de um ideal. Isso. Porque tinha aqui a TV Ceará. Entrava a TV Ceará Canal 2. Que transmitiu a Copa do Mundo, lembra? Isso. Porque antes de 68 tinha a TV do Maranhão. A TV do Maranhão, que quando ela entrou aqui, em 68, 69, colocaram a TV na Marquise do Cine Rex e as pessoas iam assistir TV lá, passei segundo olhando. A TV lá em cima, passando a novela Terceiro Pecado, e esperava o Jornal do Maranhão. Terceiro Pecado. Não da novela, era Terceiro Pecado. E depois dessa novela, 6 horas, 6h30, entrava o Jornal do Maranhão e nele tinha a participação da Elvira Raulino, falando do Piauí. Não era todo dia, era segunda, quarta e sexta. Ela ia para São Luís, gravava lá as notícias do Piauí com a Elvira Raulino. 10 minutos só no jornal. E aí, 70 veio a Copa do Mundo, a TV Ceará. Mas é interessante que quando veio a Copa do Mundo em 70, a informação que eu tenho é de que o pessoal do Maranhão não alcançou a transmissão ao vivo. Não. E o pessoal vinha pra cá e botaram na ponte lá, na ponte metálica, Bem-vindo a Guadalajara. Foi, é verdade. Não é isso? Mas é porque a nossa TV aqui é a TV Ceará. Isso. TV Ceará, porque primeiro foi Parnaíba. Parnaíba é pioneira em tudo, Feitosa. Tem a primeira rádio do Piauí, teve a primeira rua asfaltada, asfalto. Teve a primeira agência bancária e teve a primeira sinal de televisão. TV Ceará entrou primeiro lá, depois aqui. Entrou primeiro em Parnaíba. Foi, doutor Alberto botou. Amizade dele e tal. A Copa do Mundo, vem aqui, a turma do Maranhão, porque a TV lá, o canal de lá não era o canal que ia transmitir a TV, a Copa. Aí correu todo mundo pra cá.
para assistir a Copa do Mundo. Quer dizer que o Alberto Silva foi pioneiro até nisso? Até nisso, doutor Alberto. Foi ele. Trazer a TV, o sinal ao vivo, né? Ao vivo. Então, em 78, eu na Rádio Clube AM, com o Walter Arraes. Em 74, veio a TV Clube, nós inauguramos a TV ali, participando. Certo. Pedro, aí Eu, Adriano Raulino, Walter Arraes, Sérgio Pinheiro, Donato Pontes, você entrou Zé Costa. na equipe, você entrou na equipe esportiva, você começou pelo esporte. Pelo esporte. Eu fui... Na Rádio Clube. Eu tenho até a foto da estreia minha, Piauí e Flamengo, Lindolfo Monteiro. Eu tenho a foto. Repórter de pista. Repórter de pista, lá atrás do gol. Eu e Walter Arraes. Narrador Bolinha, Sérgio comentarista Sérgio Pinheiro, você e o Valteres, que Deus levou Por quê? também. Porque nós, eu e o Valteres, nós transmitíamos e comentávamos na vermelha jogo, uma amplificadora. O Valteres narrando e eu comentando futebol. Menino velho vai comentando ali futebol. Tá? Na vermelha. Na vermelha ali, Campinho da Vermelha. E aí, quando veio a equipe, a gente soube correndo pra lá e ficamos. Houve uma reunião, eu, o Valteres, o Bolinha, o Genésio, o Sérgio Pinheiro, num edifício que fica na Rua Coelho Rodrigues, que era o Palácio dos Móveis, em cima. Quando foi estrear a equipe, deram lá as coordenadas, como é que ia ser e tal. O Sérgio trouxe o irmão dele, também chamado Sérgio. Não, Célio Pinheiro. Célio Pinheiro, que até teve um romance com a Elvira também. E aí formou a equipe. O Odílio Teixeira fazia o plantão. O Odílio Teixeira. Odílio Teixeira, meu compadre, fazia o plantão. E a equipe boa. E a gente ficou até... Inaugurou a TV, a gente foi pra TV também, tudo. E tocou pra frente. Você também foi pra TV? Foi pra inauguração da TV, TV Clube. Certo. Eu fui na TV, eu fui repórter da TV Clube durante... A TV inaugurou em 74. Eu saí em 81 para ser candidato a vereador pelo PDS. A eleição foi em 82. Então você estava na TV em 74, entre 74... Você... Até 81. Até 81. Foi. Aí você saiu da TV em 81? 81. Da TV Clube? Foi porque o Valtinho me chamou, eu era presidente do PDS Jovem, repórter PDS Jovem. E o Valtinho, que está também... Não era Arena não, nesse tempo? Era não, PDS. Já era PDS? PDS. Tem certeza? PDS Jovem, fui presidente, rapaz, eu. Certo. PDS Jovem. Que vinha da Arena. Da Arena, sucedâneo da Arena. Aí o Valtinho, já morreu, tá no céu também, Walter Alencar. Dia me chamou e disse, Pedro, você vai dar aqui uma declaração que apoia o Hugo Napoleão para governador. Eu disse, eu não posso fazer isso. Não, você é o presidente do PDS Jovem. Não posso. Por quê? Porque o partido tem 5 candidatos. Tinha Hugo Napoleão, Camilo Filho, Ari Magalhães, o vice-governador e o Mirim, Altamiro de Arelião. Altamiro de Arelião. Os 5. É. Eu digo, Valtinho, eu não posso fazer isso. Quando o partido escolher, aquele que foi escolhido estará o apoio do PDS Jovens. E ele queria que eu declarasse para o Hugo Napoleão. E eu não declarei. Aí ele me demitiu da TV Clube. Rádio Clube do Complexo, né? Sim. O Francisco de Lima, que era o do editor. complexo todo. Era. Aí o Francisco de Lima me chamou. Que era um baixinho? Baixinho. É. Chegou um rapaz, pastor. Eu fiz uma viagem para o Paraguai como presidente do PDS Jovem. Quando eu voltei aqui no aeroporto, estava o V8. Lembra do V8? V8 foi secretário-geral do MDB. MDB e vice da federação, né? E vice da Federação de Futebol. Vice do River, aliás. Isso, vice do River. Do River. Quando eu desci do aeroporto, que saiu, o V8 abriu o braço na porta e disse, Pedro Tamanco. E foi que tu fez com o Valtinho? Eu digo nada. Depois ele tava no beliscão dizendo ontem que te demitiu. Eu nem sabia. Eu cheguei na rádio. Beliscão no restaurante, explica aí, Beliscão no restaurante, onde os políticos se reuniam. O Beliscão era um restaurante famoso, ali famoso, na praça. ao lado da igreja Nossa Senhora de Fátima. E ali era o point dos políticos. É o que é hoje o shopping, né? Isso. O shopping, os supermercados se reúnem, os cafezinhos, né? Aí ele disse que ontem à noite estava no Beliscão, disse que demitiu. Quando eu cheguei na rádio de manhã, o Lima me chamou. Disse, rapaz, tu tava a carteira aí e tal. Bom, eu saí, né? Aí corri pro Jornal Estado, já estava também no jornal. Já estava no jornal. Nesse tempo você já estava no jornal? Já no jornal. Escrevia no jornal, porque eu via no jornal A Hora também e tal. É. Aí eu disse, opa, agora tá bom, você vai ficar aqui comigo aqui na rádio, tudo. Aí ficamos na rádio, depois veio a TV Timon, filho da TV Timon também, que inaugurou ali em 87, 88, a TV Timon. Ficamos na TV Timon, que depois virou TV Meio Norte, né? Isso. E depois da TV Clube, eu tive no jornal Correio do Povo,
Aquele que pegou fogo. Aquele que pegaram fogo. Incendiaram ele. Foi. O Correio do Povo era um jornal que ficava entre duas lojas. Uma vendia novelos e linhas e o outro vendia rede. Rede. E era um jornal de oposição ao esquema da ditadura, né? Isso. Porque ele foi incendiado em 1976. 76. Certo. 76. E aí, até o Nogueira foi eleito depois prefeito de Pedro II, que era o irmão do Ciro Nogueira. Exato. Pai. Ciro Nogueira, pai, deputado estadual. E era quem tomava conta do jornal. Ele o era Nogueirinha. Ele escrevia, era editor-geral, porque o editor era o Carlos Dias. É. Pra ir tu tira, né? Lá de Timon. Na entrada do jornal tinha uma mesa e em cima da mesa uma garrafa de pitu. É. Olha o comercial aqui, né? Uma garrafa de cachaça mesmo, e um copo. Do Carlos Dias. Que todo mundo tomava. Excelente redator, diga-se de passagem. Não, excelente. Engoliu um jornal que o delegado de Timon fez. Delegado de Timon, Zé Maria. Fez engoliu o jornal, né? Porque ele botou uma matéria com o Zé Maria. Foi uma matéria contra o Zé Maria prendeu ele lá e... Não, delegado violento e tal, lembra? Foi. Fez ele engolir uma parte do jornal. O jornal, o Zé Maria foi eleito vereador depois. É. Pois bem, e aí o Correio do Povo ficava entre duas lojas e o jornal começou a bater no governo do Dr. Elvídio Nunes. Batendo. E o Dr. Elvídio era muito amigo do Ciro Pai, que na verdade o jornal era do Ciro Pai, né? Ele que era o dono do jornal, o irmão era apenas o... O Nogueirinha apenas tomava de conta. E aí, o Ciro, dono do jornal, pai desse Ciro Nogueira, que hoje é senador. Aí o doutor Elvídio sai do governo para ser candidato a senador, né? Nem precisava, porque ele ia ser nomeado, mas foi. Certo. E aí disse que numa viagem dessa aí no avião, o piloto perdeu o contato, né? E ao invés de voltar para Teresina, foi pro rumo de Recife. Aí foi um pânico danado e o Nogueirinha pegou esse gancho e botou no dia seguinte a manchete. Disseu e Elvídio perdido no espaço. Eram os dois. Perdido no espaço. Sim. Aí consta que, em função dessa manchete, o doutor Ciro teve uma reunião com o Disseu e Elvídio no Yacht Club e pediu, rapaz, não dá certo isso aí. Bom, eu só sei que uma semana depois pegou fogo as duas lojas e levaram o jornal também no incêndio, né? Um incêndio na loja de novela e tal, e o jornal... Pegou no jornal. Você acha que foi o quê? Foi um acidente? Não é nada, Feitosa, foi um negócio mesmo programado. Não vou dizer que foi o dono do jornal, né? Mas forças ocultas ali fizeram aquilo. O doutor Ciro jamais faria aquilo, jamais. Não é da índole dele. E nem os dois políticos, né? Nem o Disseu e nem o Elvídio. E nem o Elvídio também. Porque naquele tempo era difícil imaginar, principalmente do doutor Disseu, né? Do Elvídio também, os dois, né? É porque naquele tempo era acirrado mesmo. A MDB e o governo, né? Havia tudo aquilo. Então, ó, o Rio Centro, é mais ou menos assim. E Pedro, você falou aí que em 81 você saiu da TV Clube. E aí em 82 para disputar 82, né? Candidato a vereador. Como é que foi essa eleição, esse processo aí de sair do PDS Jovem para ser candidato pelo PDS? Essa eleição, Júnior, ela começa em 81, porque eu era presidente do Diretório Setorial de Educação da Universidade Federal do Piauí. Naquele tempo não tinha CA, Centro Acadêmico, era Diretório Setorial. Por exemplo, o Diretório Setorial de Educação era Pedagogia, Educação para o Lar, Artes Industriais e tinha outro curso que eu não me lembro. E eu era aluno de Pedagogia. Então, eu fui eleito, Feitosa, 4 vezes presidente do Diretório Setorial de Educação, contra o Ayrton Alves. Me lembro demais. De Parnaíba, o Ayrton Alves. Ayrton, amigo do Tony Trindade. O doutor Camilo, o professor Camilo, dizia que o Ayrton Alves era o eterno estudante, porque ele não terminava nunca. Nunca terminava, igual o Cabral, quando foi do CECEP. Mas de propósito. Aí todo ano eu ganhava dele, porque a maioria das mulheres gostavam muito das meninas lá e tal, pedagogia, e eu ganhava. Então, eu fui candidato a presidente do Diretório Central, na eleição de 81, e aí foi um acidente, porque o Diretório Central era o Roberto Veloso, que hoje é juiz federal. Juiz federal. Velozão. Demais. Sobrinho do Manel Veloso. Isso. Do MDB. Do MDB. E aí, o Roberto Veloso saiu nas turmas avisando aos presidentes dos diretórios que íamos ter uma reunião para escolher o candidato do Diretório Central. E nós fomos. Nos reunimos no pátio ali, em frente à reitoria, todo mundo naquela grama sentado. E ele chegou, o Roberto chegou com o Osmar Júnior,
Omar Júnior, que deputado federal. O Roberto nesse tempo era do PCdoB. Todo, vem de lá, PCdoB. Omar Júnior. Luiz Rufino. Aquele pessoal Marcos todo. Lopes. Isso. O Puskas. O Kaká. Tinha também outro... Tinha o Marquinho. Marcos Paraíba, Marcos Lopes. Tá lá no Tocantins. Tocantins, né? Gente muito boa, por sinal. E aí, ali na grama, ele chegou e disse, nós sentados ali, tava eu, o Marquinhos Cunha, que hoje é procurador do Ceará, o Manim, Francisco de Paula Leite, do Instituto Roais. Do Instituto que é Roais. Aqui na Fazenda. Fundador do PSB aqui. PSB. Aí, nós sentados na grama, e ele chegou e disse, ele ficou em pé, Cleber Montezuma tava lá. Cleber Montezuma. Melo, o Clebão era do... Todos eram PCdoB. PCdoB. Era. Temista. Também já era MDB, porque o pai era... Aí, ele chegou e disse, companheiros, o Roberto, eu quero apresentar a vocês aqui o nosso candidato a presidente do DCE. E pegou na mão do Omar Júnior. Do Omar. Aqui, o companheiro. Aí todo mundo ficou... Eu levantei e disse, e vem cá, e como é que foi essa escolha? Ele disse, não, nós decidimos aqui... Aí é assim? Já escolheu, pois eu sou candidato. Eu disse, eu sou candidato. Aí o Maninho levantou, eu sou candidato. Aí o Marquinhos, eu sou candidato. E o Kaká também, eu sou candidato. Rompeu com ele, eu sou candidato. O Fonseca, esse Fonseca... Professor Fonseca, ficou do lado deles, que era do grupo Viração. Ele encerrou a reunião, pode estar encerrada a reunião, foi embora. No dia seguinte o Maninho procurou, disse, Pedro, eu vou desistir, vou te apoiar, vou ter teu vice. Opa, eu quero. O Marquinhos Cunha, Pedro, eu vou desistir, você ser secretário-geral, eu quero. E o Kaká manteve a candidatura. Aí ficaram eu, Omar Júnior e o Kaká. Faltando 15 dias para a eleição, o Kaká desistiu e foi apoiar o Omar Júnior. E eu perdi por 51 votos. Mas teve um fato que contribuiu para a minha derrota também, que eu considero. Naquele ano, naquele ano, o Papa teve em Teresina em 80, não foi? 80. 80 o Papa teve aqui. 8 de julho de 80. Eu passei 15 dias no aeroporto, que eu fui designado pela TV Clube para ser o repórter da cobertura do Papa, em 80. Mas você já estava no Jornal do Estado também, que eu me Tava lembro. no Estado, Nós fomos todos para lá. Para lá. O Pô Marcico, aquele... Isso. O bispo que segurança, o chefe da segurança do Papa. Era bispo, e foi exilado em Chicago, porque eu dei um desfalco no banco de Roma, né? Aí o Papa disse, lugar de ladrão em Chicago, e no miolo lá. Foi. Pois bem, em 81, né, no ano da eleição, a campanha muito boa pro DCE e tal, Kaká desiste, mas eu não animado que ia ganhar. No dia da eleição, dia da eleição, o Aliaca deu 3 tiros no Papa. E eu tinha feito uma campanha, porque de manhã, bem cedo, quando eu cheguei, na véspera, o irmão do Herbert Maciel, o Vitor Maciel, teve uma briga comigo, nós dois desentendemos, na cantina ele pegou um canivetezinho e riscou aqui em mim. Aí eu me lambuzei de mercúrio cromo, inventei que, olha, agora, um atentado aqui, tudo aqui, desespero e tal. Chamei a Alice Moreira. Alice me entrevista aqui, da TV Clube, Alice Moreira. Eu era tinha sido repórter da TV. Alice me entrevista aqui, Alice me entrevistou. Olha aqui, eles vão perder a eleição. Sofri um atentado. 10 horas da manhã. Aliás, 8 horas da manhã. Quando foi 10h30, o cara deu o teste do Papa. Aí pronto, a Globo ficou o dia todo só mostrando o Papa. E a minha reportagem não saiu. Meio-dia. Eu considero que esse fato me prejudicou. Também, né? O Kaká desistiu e os tiros no Papa. Quer dizer que você acha que se tivesse saído dessa reportagem, que você encenando lá... Sensibilizaria muito o eleitorado. Né? Sensibilizaria. Eu perdi 51 votos por Omar Júnior, rapaz. O esquema do PCdoB, junto com o MDB, já era forte naquele tempo. E eu sozinho. Lá dentro da universidade. E eles inventaram que eu era o candidato do reitor, que eu era o candidato da direita. E eles sabem fazer isso, né? Essa turma sabe. Eu perdi, então, viu, Júnior? Eu perdi a eleição para o Omar Júnior. No ano seguinte, Júnior, teve a eleição para vereador, 82. E naquele tempo, Júnior, a eleição, você votava de cabo a rabo no mesmo partido. Não era? Voto vinculado. Voto vinculado. Governador, deputado federal, estadual, senador e vereador. Isso. Então não tinha prefeito, porque não tinha, nas capitais não tinha. E naquele ano, o doutor Alberto Silva foi candidato contra o Hugo Napoleão. O Hugo Napoleão ganhou a eleição, mas em Teresina fez só 5 vereadores, 5. E o doutor Alberto fez 14, era 19. E eu fiquei suplente. Em 88, aí o Omar Júnior foi eleito vereador. Foi. Em 82, o Omar Júnior. Foi mandado de 6 anos.
Em 88 eu volto para ser candidato, ganho a eleição. Aí ganha a eleição. E o Omar Júnior perde. O Omar Júnior foi derrotado e eu fui eleito vereador em 88. Essa é a história da eleição. Com o meu apoio. Apoio do Feitosa, do pessoal do Estado, meus amigos, colegas, todo mundo me apoiando, ajudou. Jornalista, colega, todo mundo. Pedro, a Câmara tinha uma tradição de ter todo ano eleger um jornalista, alguém de comunicação. Era. Naquele ano foi eu. Foi. Pedro, e o Jornal Estado? Como é que foi a sua história com o Jornal Estado? O Jornal Como Estado... é que começa e como é que termina a sua história com o Jornal Estado? Quando pegou fogo o Correio do Povo, o Nogueirinha é fantástico, né? O jornal era vespertino, saía à tarde. Ele montou... Nogueirinha era uma das figuras mais agradáveis, mais amigas. Não existe até hoje na história da política do Piauí uma pessoa tão agradável, tão conciliador, tão humano. Capaz de ofender alguém. Humano, tudo. Simples. Andava de camisa, manga comprida, linho e um chinelo. Um deputado, rapaz, não tira. Pois bem. E aí, eu escrevia no Jornal Estado Esporte e escrevia Polícia no Jornal Dia. Polícia no Jornal Dia. Tem até um fato interessante. Conseguia trabalhar nos dois. E podia, naquele tempo era permitido. E aí não havia. E é porque os jornais tinham uma rivalidade, né? É grande. Bom, e me lembro que aquele caso do Tufi que explodiu, o caso do Correio ali, da Maria Chaves. É Maria Chaves. Que eu cobri e tudo. Tem outra história também do Skylab. Bom, e aí o Helder criou a tal de equipe de ouro do jornalismo piauiense. Equipe de ouro. Quem era? Era o Luiz Fernando. Isso. Era o... Alberoni de Lemos, o Montgomery. O Pires Saboia, essa turma toda. E até o presidente do tribunal escrevia, né? O Edgar, né? Edgar Nogueira. Contribuía também. E aí, o Nogueirinha criou a equipe de Flandre. Equipe de Flandre. Quem é a equipe de Flandre? Os mesmos. Com o pseudônimo lá. Exatamente. Você disse, interessante. O Vanderlei Pereira, você se lembra do Vanderlei Demais, Pereira? Que depois foi para o Jornal do Brasil, que veio do Ceará, aí depois foi... Ele trabalhava no Jornal Dia, não era isso? Era. E saía do Jornal Dia escondido e ia... Pro Estado. Ia pro Correio, Nogueirinha. Correio do Povo. Correio do Povo. Era. E aí a equipe de Flandre... Era o editor também. Era editor dos dois. A equipe de Flandre era a mesa do Jornal Estado de Ouro, só com outro nome. O Nogueirinha é fantástico. Aí quando o jornal acabou, pegou fogo, eu já estava lá, o Nogueirinha, Helder, por que tu não bota o Pedro Tamanca aí na editoria do jornal? E tá aquela história toda, né? O Chico renunciou e o Helder me nomeou editor-chefe do jornal Estado. E veio aquela tragédia que ele foi morto, né? Foi assassinado cruelmente dentro de casa, 17 tiros, uma saravada de bala lá. E quando ele morreu, a viúva não soube administrar, não teve aquele tato. Quando o Helder Feitosa morreu, você era o editor do jornal. 28 de julho de 87, era editor. 87, você era editor do jornal. Estava deitado, não tinha celular, o telefone tocou na cabeceira, a Laíde atendeu, porque era 1h30 da manhã. Você tem uma história aí, eu também estava lá e sei disso. Você tem uma história... as primeiras pessoas que foram acionadas, uma foi o jornalista Monte Gomes de Holanda, o saudoso Monte Gomes de Holanda. E você também tem uma história aí, você também viu como é que foi isso. Gostaria que você retratasse aí esse episódio, a partir do... Vamos resumir aqui. Eu estava deitado e o telefone tocou, ela atendeu, minha mulher. Aí a pessoa, aflita no telefone, dava para eu ouvir a voz da pessoa falando: "Oh, chame seu Pedro aí, que foi? É que entraram os homens aqui na casa e atiraram no doutor Helder." E eu ouvi, me dá aí. Alô, aí empregada. "Oh, vem pra cá, o que houve?" "Entraram aqui na casa e atiraram no doutor Helder." "Diga, ele tá morto?" "Tá não." Aí, 1h30 da manhã para 2h. Era de segunda para terça. Eu tinha um revólverzinho velho, um 22, que o meu sogro me deu de presente. Meu Deus do céu, essa hora. Peguei o revólver, botei no carro. Eu tinha ainda tenho hoje guardado, um poste de arma que o seu Junqueira me deu.
João Clímaco da Almeida. João Clímaco da Almeida. Que foi secretário de segurança. Secretário de segurança, nosso amigo. Nosso amigo. E ele me deu um porte de arma. E eu peguei esse porte de arma, botei a arma e saí sozinho no Fusca. Passei na Praça Pedro II. Desse tempo tinha aqueles postos de segurança e tal. O cara, não posso ir. Passei, não vou. Eu fui sozinho. Quando cheguei lá, no Horto Florestal, só tinha mato. E a única casa dele. Quando eu cheguei lá, já estava o Montgomery. O Montgomery estava lá. E aquele rapaz que fazia a limpeza do jornal, me lembro o nome dele, os dois. O Helder enrolado no lençol, o Montgomery enrolou. E eu digo, Montgomery, não, tá morto não. Vamos botar para o hospital. Vamos. Botamos no carro do Montgomery. O menino foi atrás com ele, o rapaz do jornal. E o Montgomery dirigindo, e eu atrás no meu carro. Quando chegou em cima da ponte JK, ali perto do Circo Militar, o Montgomery parou o carro. Eu parei atrás, aí ele saiu e fez assim. E o que foi? Morreu. O que é que a gente faz? Não, vamos para o hospital, rapaz. Fazer o quê? Isso. Vamos para o hospital, estava perto, não era? Fica aí, piada. Eu estava Getúlio Vargas, no pronto-socorro. Quando eu cheguei no hospital Getúlio Vargas, paramos na porta do pronto-socorro. E o médico era um residente. Entramos, falamos com ele, ele pegou, auscultou o Hélio, disse, está morto. Rapaz, eu fui e voltei disse, mas rapaz, não, está morto. Não, agora só para levar para o necrotério ali que está morto. Aí eu saí, peguei um orelhão, fiquei ligando para todo mundo. Acho que liguei para ti, para o Zé Ramos, para o Pedro Silva, liguei para o Pedro Silva, liguei para o Freitas Neto. Daqui a pouco chegou o Freitas Neto com o irmão dele, que é recém-formado em medicina, também constatou e tudo. O corpo dele ficou lá, no necrotério. E de manhã, aquele velório, até o bispo do Falcão. E aquela coisa toda. Eu estou acompanhando aí a história forte, principalmente vocês acompanhando, você vendo em primeira mão a morte de Helder. E aí isso foi em 87. 1900. Antes da eleição vitoriosa para a Câmara de 88, Municipal. Como é que foi esse processo de transição entre esse episódio que você vivenciou e aí ter que se erguer para a campanha? O Helder sempre dava corda para mim ser candidato. E eu achava que eu me elegeria. E eu gostava do apoio dele. Mas com a morte dele, o negócio ficou mais difícil. Mas eu enfrentei, eu era editor do jornal. A dona Terezinha, a viúva, assumiu o comando do jornal. Mas infelizmente ela não teve o tino administrativo, não soube conduzir. E o jornal veio a campanha, eu me afastei, eu fui eleito vereador, depois eu volto para a editoria, eleito. O jornal começou a dar sinais de que a empresa não estava bem, tanto que a última folha de pagamento do jornal, que pagou foi eu, com o meu salário de vereador, antes dela sair, porque ela pegou o jornal e arrendou para o Paulo Guimarães. Esse grupo meu norte todinho que está aí, que você vê, ele vem do Jornal Estado. O Paulo Guimarães, arrendou o Jornal Estado, havia uma dívida muito grande, ele saldou essa dívida, ele saneou o jornal. Depois que ele saneou o jornal, ele ficou com o jornal e ela cobrou a devolução do jornal. O que ele fez? Ele, da noite para o dia, quem recebia o jornal O Estado passou a receber o jornal Meio Norte. Por exemplo, você recebia todo dia o jornal O Estado. E um domingo... Mudou. 1º dia de 95, já havia o nome Meio Norte. Foi isso. E aí ela pegou e disse, eu quero meu jornal. Ele pegou, encartou um jornal pequeno, o nome do Jornal Estado, e botou dentro do Meio Norte, está aqui seu jornal. E saiu da Centenário, onde era o Jornal Estado, e foi para Frei Serafim, onde é o Credit Shop, em frente o Beck. Ali é o jornal Meio Norte. Nós começamos ali. Ali já era o editor, o Arimatea Azevedo, depois foi o Fenelon, e eu escrevendo política. Porque lá na Centenário, quando ele arrendou, o diretor era Ademar Bastos.
Ademar Baixo, advogado, jornalista, que foi meu chefe na TV Clube. Mas quando mudou para a Fez Serafim, o Ademar saiu, entrou o Silvio Leite, e aí o Armatel era diretor, o primeiro editor, depois foi Nelon, e eu lá. Aí ele criou outro jornal. Esse jornal era Vespertino, que é o Agora, Jornal Agora. Sim. Me tira do jornal Meio Norte e me bota no Agora, para atrair leitores. E eu fiquei com a minha coluna no jornal Agora, tinha lá no jornal Meio Norte, a Elvira Raulino. E a Elvira Raulino saiu do jornal Meio Norte e foi para o jornal Dia. Voltou para o jornal Dia. Engraçado, ela tinha saído do Dia para o jornal Estado. Eu era editor. Ela brigou com o Dia, foi para o jornal Estado. Depois que o Estado virou Meio Norte, ela saiu e voltou para o Dia. Quando a Elvira saiu, entrou o Donizete Adalto, uma coluna social e tal, mas uma coluna boa, com muitas fotos e tal, e Meio Norte muito bom e tudo, e eu fui pro jornal Agora. Quando o Donizete foi assassinado, aí já é 98, surge então o Rivanildo no lugar do Donizete. O Rivanildo no princípio era revisor. Um dia eu cheguei do Albertão e fui fazer a minha coluna lá no jornal. Quando eu cheguei, lá na Festa Serafim, quando eu cheguei, encontrei o Rivanildo do lado de fora, se queixando que o Federal tinha despachado ele. Porque que hoje? Não, ele disse que não tem vaga para mim aqui, não. Ele era estagiário. Eu voltei, entrei, falei, não, o que foi com o menino, rapaz, ele tá aí e tal. Eu disse, não tem como aproveitar ele. Eu disse, eu posso perguntar se a Magnólia quer ele. A Magnólia era revisora. Fala com ela, se ela aceitar. Eu falei, Magnólia, você quer um assistente? Quero. Aí, ela aceita, depois chame ele. Aí o Rivanildo ficou como assistente de revisão da Magnólia. Foi nesse momento que o Donizete é assassinado e o Rivanildo já tinha aquele tino de fazer a página social, por sinal, escrevia muito bem, escreve, né? E ele pegou esse gancho. E ficou, e até hoje está aí o Rivanildo. O jornal Meio Norte. Vem a Rádio Meio Norte, a TV Timon virou TV Meio Norte, foi tudo para o Monte Castelo. O Paulo pegou a rádio dele, que era as duas rádios Puti, que era do Helder, que ele arrendou, Puti AM e FM, transformou as duas em FM, uma é a boa, 94 boa, e a outra é a Rádio Meio Norte, 9.1. E tinha, Júnior, uma parceria que ele fez da Rádio Mirante de Timon com a CBN. Que aí pegou a CBN e trouxe a Timon e trouxe para Teresina, botou tudo lá, que era a Rádio Mirante. E ele botou CBN. E eu acabei sendo correspondente da CBN aqui no Piauí através dessa rádio. E Pedro, rapaz, para a gente rematar o assunto de 88, do mandato e tudo mais, porque muita gente às vezes nem lembra, né, que você foi vereador. Como é que foi lá a passagem? Assim, você é um jornalista, estava vindo e aí assumiu o mandato. Foi pelo PSDB que você foi eleito? Não, pelo PFL. Pelo PFL. Né? Aí veio Hugo Napoleão aderiu ao Tancredo Neves em 84, 85. Quando ele aderiu, foi criada a Frente Liberal. Jorge Borhauser, Marco Maciel, isso, Fernando Henrique, que foi para o PSDB. Hugo Napoleão, criaram a Frente Liberal. Né? Aí rompe com o Lucídio Portela. Sai do PDS. Ele governador, o Lucídio sem mandato, ele rompe e sai do PDS. O Lucídio ficou só. Só ficou com o Lucídio o deputado Marcelo Coelho. Todo mundo ficou com o Hugo Napoleão. Depois do rompimento. Depois do rompimento, depois da votação no colégio eleitoral para a escolha dos delegados. Isso. Que aí todos os delegados eram malufistas. O doutor Lucídio achava que ia ganhar. E na madrugada, Hugo Napoleão, Valdemar Macedo e Freitas Neto modificaram tudo e elegeram 6 delegados tancredistas. Que foram votados no Tancredo no colégio eleitoral. Isso. E aí Hugo Napoleão volta governador forte, com a Frente Liberal. O Tancredo morre, o Sarney assume. E aí o Lucídio ficou só um deputado, Marcelo Coelho, que é sobrinho dele, né? Foi criado pelo irmão dele, Natan Portela, irmão do Lucídio. E aí, quando o Hugo foi, o doutor Sebastião Leal me liga.
Disse, olha, agora não é mais PDS Visual, não, é PFL Jovem. Tá bom, você é quem manda. E eu fui pro PFL, acompanhei eles, né? E tocando a campanha e tudo, me elegi vereador pelo PFL. Assumi o mandato, nós fizemos 6 vereadores, eram 21, fizemos 6. Mas o grupo nosso fez 11, que era a oposição ao prefeito eleito Heráclito Forte, que era do Alferraz. Tinha sido eleito com apoio do Alferraz e depois rompeu com o Alferraz. É. Olha, esse negócio de blocão aqui no Piauí é antigo e blocão nunca ganhou eleição aqui. Não sei se vai ganhar agora, mas nunca ganhou. Veja que o primeiro blocão foi em 85. O Alferraz sozinho ganhou com o do Átila Lira. O Átila tinha o prefeito Freitas Neto e o governador Hugo Napoleão. Lembra? E a eleição com 17 mil votos. O Alferraz sozinho adoeceu no curso da campanha, teve um infarto, foi para São Paulo. E ficaram aqui o Tomás Teixeira, o Chico Figueiredo e o Carlos Augusto. E o Heráclito Forte. E o Heráclito foi a campanha dele. E ele ganhou a eleição com 17 mil votos. O Átila já era prefeito, não é, Feitosa? É. O Átila era prefeito. A cidade inteira, Átila. Nós contamos com você. Já era prefeito assim. Todo mundo achava que ele ganharia. Eu achei que ganharia, porque tinha o governador, tinha o prefeito da cidade e tudo. A Átila já pousava de prefeito. E aí, quando abriu, o Alferraz criou uma frase: resistência popular. Essa cidade não se rende, não se vende. E o povo gostou. Resistência popular. Pedro, o que eu queria saber de você era o seguinte: qual foi a reportagem? Você fez muitas, participou de muita coisa. Qual foi a reportagem que mais você acha que mais impactou a reportagem que você fez? Não, Feitosa, eu estou escrevendo no livro 50 anos de jornalismo. São 50 reportagens que eu escrevi. O nome do livro é Eu Vi, Eu Estava Lá. É o nome do livro. Pois bem, a primeira reportagem desse livro é a vida do Papa. Não tem por onde correr, é o Papa. Vem cá, será que nós não vamos ver outro Papa aqui em Teresina? Pelo jeito. Então, a vida do João Paulo II aqui... Você lembra da história, como foi que o Papa... Vou contar. A articulação para o Papa poder vir para cá, o Brasil tinha um ministro da Justiça, Petrônio Portela, piauiense. E tinha o embaixador do Brasil, lá em Vaticano, Expedito Rezende, piauiense de Piripiri. Fizeram a agenda do Papa e excluíram o Piauí. Quando o Petrônio pegou a agenda que viu, disse, não, peraí. Ele vai bem aqui em Recife, não vai na minha cidade, no meu estado. Ele era poderosíssimo. Seria presidente se não tivesse morrido. Irreversivelmente. Seria presidente, o primeiro presidente civil para a ditadura. Aí ele liga para o Expedito Rezende. Expedito, lá em Roma, o embaixador. Rapaz, que história é essa? A agenda do Papa não tem o Piauí. Aí ele disse, rapaz, eu não me toquei para isso. Não, vamos botar. Aí inventaram, abriram a agenda e botaram o Papa aqui. Tanto, isso já foi em 79, na véspera. Um ano antes. Aí veio aqui um bispo chamado Paulo Marcinco, tinha 2 metros de altura, que era o secretário-geral lá do Vaticano e presidente do Banco do Vaticano. Mais tarde ele seria bispo de Chicago, porque houve um problema lá, que desfiou o negócio e o Papa levou o para lá. E ele era americano. E eu participei de várias reuniões com ele, que ele veio aqui 3 vezes se reunir com o bispo Dom José Ferreira Falcão. Aí ele veio em setembro, ele veio em agosto, ele veio em outubro e veio em dezembro. E o Papa veio em 8 de julho. Então ele fechou tudo. E aí, Feitosa, naquele ano, naquela época, a TV Clube me designou, o Ademar e o Luiz Carlos me fizeram o repórter da cobertura do Papa. 15 dias antes da vinda do Papa, você não passava da porta do aeroporto. Era regime militar e tudo, ele era o chefe de Estado, né? E tudo. A área que ele ficou foi isolada, tudo, trânsito, tudo, aquela história. Então, eu digo que vi um santo de perto, como estou vendo você aqui. Ele não é santo hoje? Santificado? São João Paulo II? Nenhum repórter entrevistou ele, ninguém pegou na mão dele, claro. Ninguém. Porque ele ficou ali, as autoridades, ele pegou na mão do governador, do Zé Raimundo, que era o presidente da Assembleia, deu por um ali, ó, Fernando Nunes, todo mundo ali, né? E aí o repórter aqui, ninguém pôde falar com ele, mas eu vi de perto. Então essa é a primeira matéria do meu livro, A Vida do Papa. A segunda matéria, você pergunta qual que me emociona, é a do Albertão.
E eu fico pensando, qual é a melhor, para mim, a minha história? É a do Papa ou do Albertão? Eu vi um santo de perto, mas eu vi uma tragédia. Uma das maiores tragédias que eu vi na minha vida foi o Albertão. No dia que inaugurou o Albertão, 26 de agosto de 73. Aquela cachoeira humana caindo dentro do fosso, que na hora morreram 7 pessoas. Tiradentes e Fluminense jogando, Campeonato Nacional, abertura do campeonato. Aí, aos 28 minutos, alguém grita que o estádio está caindo. São duas ações. Uma de que o avião passou e a outra de que era uma caçamba derramando pedra que estava em obras, o estádio. Só tinha 30% de... Mas no dia do jogo, essa caçamba não... Pois é, tem essa versão. Eu acho que a versão mais plausível é do avião. Do avião. Começou a euforia. Né? O avião passou rasante e alguém gritou, tá caindo, um gaiato gritou, né? Quando o cara gritou, tá caindo o Albertão, a multidão parecia o estouro da boiada. Se projetou e o fosso ficou lotado. 7 pessoas morreram ali no fosso na hora. E tem até um áudio do Deoclésio Dantas, saudoso Deoclésio Dantas no céu também, interrompe a transmissão do Dídio de Castro, do Carlos Salles, na Rádio Pioneira, pedindo que os médicos de Teresina fossem para o pronto-socorro, porque era demais a quantidade de pessoas feridas para serem atendidas. Então, os médicos de plantão estavam pedindo que os colegas fossem para o pronto-socorro, para o Sandu. O Sandu, tinha um Sandu. O Sandu é o que é SAMU, funcionava na Fei Serafim, no posto de saúde. Na Fei Serafim era coisa diretamente do que é INSS hoje, né? Que é o SAMU hoje, né? Era. Pedro, e o jogo foi interrompido? Foi interrompido. O juiz, aquele lá de Pernambuco, que era policial... Manuel Amaro? Não, o Manuel é da Bahia. É o pernambucano. Ele é até o chefe da Rádio Patrulha lá de Pernambuco. Pois bem, aí ele interrompeu o jogo, parou, atendimento a todo mundo, terminou e tudo. Aí ele continuou o jogo, terminou o primeiro tempo, o segundo tempo, todo mundo nervoso, acabou 0-0. 0-0, Fluminense e Tiradentes. O segundo jogo foi na quarta-feira à noite. Tiradentes e Cruzeiro. Nesse jogo, o doutor Alberto Silva levou a mulher dele, a família e todos os secretários a assistir o jogo no local do acidente, para provar que o estádio não caiu e nem cairia, nunca vai cair. Ele sentou lá na arquibancada do jogo todinho, o doutor Alberto, Dona Floriza, com o Mamão, com as filhas, e os secretários, Bonito Rezende, todo mundo. Mamão era o filho, o Marcos Silva, o Mamão que foi vereador comigo. Foi vereador. Filho dele. Foi vereador. E aí, desse jogo foi 1-1. O primeiro gol no Albertão foi de Seu Lopes. E o segundo foi o Maneca, né? Que hoje está no Maranhão. Foi 1-1. Tiradentes e Cruzeiro. Então essa é a segunda reportagem que eu vou fazer. Certo. E de crimes? De crimes tem a Você relaciona alguma lá? Tem a Zé Maria Chaves e tem o Correia Lima. Tem a Doméstica, tem o Elzano, tem tudo. Da Doméstica, o que você tem a dizer? Então, a Doméstica eu vou falar sobre os fatos da época, eu não vou... Dar opinião. Porque você não pode dizer uma coisa que você não pode provar, né? Embora a boca miúda, todo mundo comenta como foi aquilo ali. Você sabe mais, tanto quanto eu, né? Nós pegamos fogo. Nós dois pegamos fogo. Sabe, debaixo de bala de lá. Você e o Feitozinho, fotógrafo. Você lembra disso, né? Me lembro. Da Magalhães Filho. Então, eu vou me ater aos fatos. Certo. Pois se atenha. Como foi a morte da Doméstica? Maria de Jesus era doméstica, que veio de Inhuma, tinha 21 anos, veio morar em Teresina, e na casa da patroa dela, ela apareceu morta em cima da cama, com os seios aqui. Na rua Magalhães Filho, 628. Já quase chegando na Amiga Rosa. E aí, cortaram aqui os 2 seios, cortaram as nádegas, e meteram a facada na vagina dela, na garganta, em cima da cama. E foi preso o namorado dela, o Raimundo Fontes. Raimundo Martins Fontes. Coitado, não tinha nada a ver com isso. E aí, o doutor Antônio Dias e o Cadena, Cadena, né? Dias. Disseram, olha, contou em Dias, se esse rapaz matou essa moça, como estou dizendo, eu rasgo meu diploma de advogado. Ele foi solto depois, ficou provado que não foi ele. Depois de um bom tempo na cadeia. E foi arquivada, a história foi arquivada. Por quê? Porque chegava aí alguém poderoso, né? Mesma coisa do Elzano, né? Elzano Ferreira de Sá. Isso. 21 anos, irmão do Ezequiel, né? Ezequiel aqui da TV Lupa.
A TV Lupa agora. O caso do Elzano é um caso interessante. Ele foi em 1977, no dia 8 de maio, dia das mães. A mãe dele recebeu no dia das mães um presente de grego, ele no caixão. Foi verdade. Ele saiu no dia 7, sábado, para um encontro com o amigo. Ele fazia teatro e tinha um ensaio ali por enquanto. Ficou lá com os amigos e depois foram beber namorar, né? Coisa de jovem, 21 anos. Amarelinho. Amarelinho, que era um bar que tinha na Miguel Rosa com a Magalhães Filho. Magalhães Filho de novo, né? É. E aí, lá para as tantas, o Elzano foi jogado ainda vivo na porta do Denox. Como se joga assim um animal. Ele gemendo, o vigia olhou, ele todo perfurado. O vigia ligou do orelhão para o plantão policial. Era o coronel Carlos Alberto, estava de plantão. O delegado do penitenciário Edivaldo Moura, esse desembargador aposentado. É. E o Carlos Alberto, porque naquele tempo, o plantão era escolhia um delegado de plantão, ficava lá para pegar tudo, na central de flagrante, que era na 13 de maio, com São Pedro. Isso. E aí, o centro. Aí o coronel Carlos Alberto foi lá, levou o rapaz ainda vivo pronto-socorro, ele morreu no pronto-socorro. E ele fez só o registro. Um indivíduo aqui e tal. Quando foi de manhã, eu acordava cedo, eu tinha uma mania de cedo ir no pronto-socorro. Naquele tempo, o pronto-socorro tinha um policial de plantão que a gente pegava as informações. Com né? o livro de ocorrência. De ocorrência. O que teve aí? Ele passava pra gente. Aí o cara disse, tem uma morte aí de uma pessoa. Aí eu fui. E quando eu cheguei lá, o Deoclésio já estava lá. Aí eu e o Deoclésio entramos e contamos as perfurações, 26 perfurações de faca, que diverte, né? O corpo dele. Então a mãe dele recebeu o corpo dele de presente, ele morto. No Dia das Mães. Dona Antônia Ferreira de Sá. E essa história ganhou, porque no decorrer da investigação, o delegado prendeu 30 pessoas. 2 delas assumiram o crime. 2 rapazes assumiram a autoria. De manhã, quando foi de tarde, colocaram a imprensa para uma coletiva, lá no DOPS. Capitão Astrogildo de Castro Capitão Astrogildo, o Edivaldo Moura e os 2 advogados. O doutor Viana e o Antônio Dias. O rapaz, os 2 para dizer que não foram eles. Não fomos nós não. Que foi uma pressão que a gente recebeu e tal. E ficou por isso mesmo, arquivado. Até hoje não sabe quem matou o Elzano, ou quem mandou matar. Pedro, qual é a diferença que você vê na reportagem de hoje para a reportagem de quando... É porque naquele tempo, nós até havia uma disputa quem dá o furo, né, Feitosa? Isso, quem dava a informação com primazia. Primazia, quem tinha primeira mão, era assim, havia a manchete do dia seguinte. E aí, a gente ia buscar, a gente tinha fontes. A gente ia buscar a notícia lá na fonte, ou a fonte ligava, a gente ia só conferir. Não é que desconfiasse, mas que a gente ia conferir. O delegado ligava pra gente, olha, tem isso aqui, a gente Conferia. ia lá. A gente ia lá. Me lembro que o primeiro assalto que houve aqui em Teresina, um carro forte, foi da Souza Cruz. O Zé Torres me ligou, Zé da Silva Torres. Zé da Silva Torres, delegado, morreu num acidente de carro. Lá na mesma, ali perto Bem de onde o ali. Zé Maria aconteceu o negócio do Zé Maria. Na Barão com a Nações Unidas. Nações Unidas. O carro dele entrou no supermercado dele e morreu. E aí o Zé Maria, ele me ligou, olha, teve um assalto aqui aí eu fui lá para conferir. Então, nós naquela época, a gente ia buscar a informação, a gente ia conferir tudo direitinho, anotava mesmo, para fazer a matéria. Hoje a turma, quando não é pelo celular, pelo WhatsApp, é no YouTube e nem sempre, né, Feitosa? Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Você não tem, Júnior, você fazendo isso, você não tem a notícia completa. Você não tem o fato verdadeiro. E o leitor, o ouvinte, o telespectador, ele é exigente. Ele quer saber a matéria completa e, às vezes, o seu comentário, a sua opinião. A sua opinião, exatamente. Mas hoje não tem mais que dar opinião, Feitosa. O Alberto Diniz, que foi professor de jornalismo no Rio de Janeiro e foi jornalista também. Observador da imprensa. Né? O Alberto Diniz, observador. Os grandes repórteres, eles diziam que na cena de um crime, até a marca do cigarro, da ponta de cigarro que você encontra, é um detalhe importante para você relatar. Para elucidar e você retratar na sua reportagem. O Vitor Araújo me contou uma história fascinante. Vitor Araújo era perito criminal, pioneiro aqui, né? Tem até o nome dele hoje aí. Delfino da Costa Vitor Araújo. Tio do Torquato Neto. Isso. Tio do Jorge Mendes, né? Delfino Vital da Cunha Araújo. Da Cunha Araújo.
Ele disse, olha, Pedro, um crime foi elucidado, Feitosa. Não se descobriu o crime. Ninguém descobria. E aí, apareceu um suspeito. Ele negando e tudo. E aí, ele foi para o interrogatório e ele fumava. E ele pediu para fumar. Quando ele pegou o cigarro que riscou o fósforo, ele ficou e pegou o palito de fósforo, ficou quebrando, ficou miúdo. Sim. Na cena do crime, tinha um palito de fósforo quebrado. E ali foi descoberto, você é o criminoso. O Vital contava muito isso. E o Vital dizia, o cadáver fala. Isso. Ele dizia isso. Ele dizia. O cadáver fala. O cadáver fala. Não mexa na cena do crime. Isso aí é uma coisa que você aprende no primeiro ano de direito criminal. A cena do crime é intocável. Porque a cena, ela remete ao autor. Tudo tá ali. É. Tá ali. Tá tudo ali. A cena e o defunto. É verdade. Pedro, vamos aqui encerrar com uma pergunta que eu quero lhe fazer. Você já passou um bocado de tempo fora, só trabalhando, mais na política, fizemos muito trabalho juntos e tudo. E agora você decidiu ser candidato a vereador de Teresina. Como é que vai ser essa parada, mais essa etapa na vida desse vencedor? Feitosa, você... Chamado Pedro Alcântara Carvalho do Nascimento. Você é um irmão, você acompanha minha trajetória, meu amigo, meu parceiro, sempre ali comigo, né, na Câmara, na SECOM, em todo lugar. Jornal Estado e tudo. E tem acompanhado. Não está nos meus planos ser candidato a vereador. Não estava? Não. Eu já tenho 72 anos de idade, viúvo. Eu até brinco, eu tenho 28 anos de vida só. Por quê? Porque eu 72, com 8, 80, com 20, 100, acabou. eu faço essa conta. Tá certo. Aí todo mundo, e quantos anos eu tenho de vida útil? Eu não sei. Então, eu não seria candidato. Mas aquele episódio da TV Antena 10, que envolveu o deputado Fábio Novo, que disse que não foi ele, e tudo aquilo ali, me jogou nessa cena. Porque quando aquilo ali viralizou, que tomou aquela proporção, o doutor Silvio Mendes me telefonou. Disse, Pedro, o cavalo eu estava deitado, ele disse, tu já olhou na porta? Eu digo, não, o cavalo está na porta selada aí, tu não vai montar não? E eu pensando naquela brincadeira, eu não me toquei. Cavalo selado? Sim, rapaz, tá na tua porta aí o cavalo selado. Tu não vai montar não? Eu digo, mas rapaz, que cavalo é esse? Disse, rapaz, acorda, tu pode ser vereador. Aí veio assim essa história e eu tive que conversar muito com meus filhos, eles não queriam. A doutora ainda hoje está resistente, mas já está mais calma, os meninos já aceitaram também. E eu coloquei meu nome para... Tudo formado, né, Pedro? Tudo... Maria de Lourdes médica, o Luciano delegado civil, o Daniel federal. E eles disseram, pai, o senhor não precisa disso. Eu realmente não preciso, mas talvez a cidade esteja precisando de alguém que tenha coragem de falar. Porque naquela entrevista, Feitosa, eu não fiz nada demais. O Milor Fernandes que disse que o jornalista que não incomoda não é jornalista, né? Tem que jornalista. Mas você foi convidado por... Jornalista tem que incomodar. Jornalista que não incomoda não é jornalista. Não existe isso. Nem fica na história. Não existe isso. Não existe. Mas você foi convidado até pelo PT. Fui. Eu recebi o telefonema do João Vicente. Eu recebi o convite do Roberto Val, capitão Roberto Val, viu, Júnior? Do CDC. Recebi o convite do doutor Pessoa, para ir para o Avante. Recebi o convite do Bruno Vilarinho, para o PRD e do PT. O vereador Moura me chamou, o Deolindo Moura, para me filiar ao PT e ser candidato. Eu agradeci e a minha origem é no Progressista, que é o antigo PFL, VPDS, minha origem é lá. Então você manteve a coerência. Eu sou filiado lá, desde de vereador, que foi PFL e Sucedâneo, né? E eu saí porque eu fui candidato a juiz do Tribunal Regional Eleitoral em 2012. Minha ficha ficou suspensa, minha filiação. Aí foi só renovar agora. Então meu nome está posto. A cidade de Teresina me conhece. Se quiser ter um vereador autêntico, que não se rende e não se vende, eu estou disposto. Seja o que Deus quiser. E o povo de Teresina. É assim que foi feito.
Eu disse que ia fazer a última pergunta, vou fazer mais uma, porque eu ia terminar essa entrevista cometendo uma omissão imperdoável. Eu já sei o que é. Eu queria que você retratasse aí a vida que você teve com a sua esposa. Você quer que eu chore, né? A minha amiga Alaide. Você quer que eu chore? Ele conheceu muito amigo dela. A Alaide, ela marca a minha vida porque eu fui o único homem na vida dela. E ela foi a única mulher que eu amei. Eu posso ter tido namoradas, mas amar mesmo foi com a Alaide. Tanto que às vezes a gente brigava, namorada, eu dizia para ela, vou casar com você. Eu tinha namoradinha ali, mas vou casar com você. Então foram 47 anos de convivência. Ela partiu no dia 11 de abril de 2018, portanto há 6 anos. E a Alaide era minha eterna companheira, assim, de tudo. Eu acordava de manhã, eu já estava o paletó, a gravata, a camisa, a calça, a cueca, o sapato. Porque eu devia calçar e vestir. Se eu dissesse alguma coisa, não, você vai com esse aqui. Mas meu bem, vai vestir esse aqui. Ela sabia o que eu podia comer e não comer. Numa festa, ela ia na mesa, olhava o que era e dizia, isso aqui você não pode comer. Isso aqui você pode. Porque ela sabe que eu não posso comer caranguejo, não posso comer camarão, não posso comer essas coisas. E ela dizia, isso aqui você não pode. E ela me dava freios também. Às vezes o ímpeto, ela, opa, não diga isso, não fala isso. Assistia aos programas e fazia comentários críticos comigo. Dizia, você disse isso, não repita mais. Uma mulher que não tinha vaidade, você sabe disso. É. Ela nunca chegava em lugar, não dizia que era minha mulher, a mulher do Pedro, nunca. Pelo contrário, chegava num consultório médico, numa manicure, às vezes eu estava na televisão, o pessoal comentando, ela só ouvindo, nem dizia que era minha esposa. Então, eu decidi que, para mim, casamento não tem mais. Posso ter alguma coisa, uma aventura com alguém, mas para casar, não. Ela é insubstituível, a Laís, da minha vida. Minha eterna namorada. 6 anos, eu não consigo ainda entender como é que ela partiu tão cedo, né? Aos 59 anos, teve AVC e tudo. Nos deixou. Saudade imensa, Feitosa. Eu imagino. Muito, muito, muito. Até hoje. Obrigado, Pedro, por esse depoimento. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Foi um momento muito bom. E parabenizar você, Feitosa, pelo podcast, ao Júnior. Parabenizar o Jairo por esse estúdio belíssimo que ele montou aqui. Mas Jairo entende do assunto. Aliás, o Jairo tem uma imagem minha com o Fábio Novo, né? Pessoal, é o seguinte, eu peguei um tapa por causa do Fábio. Não é? Não vamos pensar, não. O deputado Homero jogou a mão nele, ele se abaixou e pegou em mim. Vamos ver se resgata essa imagem, viu, Jairo? Já tem essa imagem aí. Ah, quando o deputado Fábio, hoje deputado, era repórter. Era do Jornal Dia. Aí ele tem um problema com o deputado Homero. Teve. Aí como foi? Conte aí, já que você explica. Não, ele estava escrevendo umas matérias para o Jornal Dia e cutucando o Homero, a vida do Homero. O Homero ganhava muito dinheirão, né? Aí o Homero estava dando uma coletiva e ele chegou. Quando ele chegou, ele meteu o gravador, e o Homero olhou, viu que era ele e fez assim com a mão. E ele se abaixou e pegou em mim. Mais uma, né? Tá bom. Valeu, Pedro. Grande abraço, fraternal, de irmão. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos. Prazer estar aqui. Tá. O Pod Costa de hoje, vocês viram aí, é um depoimento da maior importância. Você aciona o sininho e vai lá ver esse depoimento espetacular do Pedro Alcântara na íntegra. Fiquem com Deus.